O advento da noosfera. 3. Síntese e aplicação. O advento da noosfera. A síntese e aplicação dos princípios do tempo a partir da sua própria dimensão estão constituídas no programa de ferramentas chamado O Encantamento do Sonho, a viagem da nave Tempo-Terra, 2013. O encantamento do sonho refere-se a qualquer realidade de consenso estabelecido. Numa perspectiva planetária, o encantamento do sonho pode descrever menores ou maiores ciclos de invólucros cronosféricos tecidas sobre a rotação orbital da Terra à volta do Sol. Espalhado no meio dos registros do giro galáctico, um encantamento do sonho cronosférico pode tornar-se reflexivo na consciência, alcançar uma ordem primária ou nível de ser galáctico. Esta é a possibilidade evolutiva disponibilizada pela compreensão correta do tempo como a quarta dimensão, entendida e aplicada como no encantamento do sonho. Reconhecendo o encantamento do sonho como uma solução evolutiva, um conjunto de códigos e ferramentas para conhecer e dominar o tempo, concordamos com o problema com que nos confrontamos no início deste livro, da alienação da humanidade com a natureza. De acordo com a análise crítica do tempo na sua própria dimensão, este problema, cujo resultado é a difusão da desordem social e degradação ambiental incontrolável, é devido a um erro no tempo. A criação, promoção e aceitação da frequência de tempo artificial 1260 é o erro no tempo cuja premissa nos afasta mais e mais da natureza sem qualquer esperança de resolução. Para corrigir este erro, abandonar a frequência de tempo 1260 é abrir a possibilidade de um reencontro com a natureza, mediante a reinserção do sistema total da Terra na frequência de tempo natural. Para acelerar este reencontro com a natureza, tudo o que é necessário para uma primeira etapa é para libertar-se do calendário gregoriano de 12 meses e adotar o calendário das 13 luas. O calendário das 13 luas é uma ferramenta evolutiva para auxiliar a humanidade no ato sem precedentes de se unir a si mesma a uma questão central para o seu completo bem-estar: tempo. A convergência harmônica da humanidade nesta questão, combinada com a inescapável ordem, perfeição e simplicidade do seguir o calendário das 13 luas, elevará a espécie como um todo simultâneo, na frequência de tempo galáctico 1320. Este momento evolutivo garantirá que o subcorpus humano, o principal portador do destino da massa de matéria planetária viva, tornar consciente a transição da biosfera para a noosfera. Este simples ato, a adoção do calendário das 13 luas, corrigindo a frequência do tempo, será o mesmo de maior triunfo que a humanidade conheceu por si mesma. À medida que a humanidade avança, o planeta também avança. Ao unificar-se consigo própria, a humanidade sinalizará a unificação do planeta como um sistema total. Em vez de alienação da natureza, a nova ordem será síntese com a natureza. Uma vez o calendário das 13 luas em movimento, toda a humanidade estará no mesmo padrão recém-unificado de igual tempo. Igualdade de tempo significará o retorno da ciência às pessoas, tal como o jogo de ferramentas galáctico do encantamento do sonho. Através da promulgação universal e propagação deste pacote de ferramentas, cada ser humano, até o último, terá a oportunidade de promover a sua própria autoevolução e entrada na cultura galáctica. Não só a ciência voltará para as mãos das pessoas, como também será um empoderamento para viver uma vida de autonomia harmoniosa e de arte plena. Ao acabar com o conflito em si, um conflito provocado e confirmado por um erro no tempo, a humanidade acabará seu conflito com a natureza. Surgirá uma nova ordem social. As artes da paz irão florescer como nunca antes. Muito rapidamente, todo o sistema Terra será transformado em uma espora. Muito rapidamente, todo o sistema Terra será transformado em uma espora de arte vivo. O cumprimento da planetização da humanidade, o surgimento e a manifestação consciente do Banco Psi. Como? O programa do encantamento do sonho é a demonstração empírica da quarta dimensão do tempo. Na quarta dimensão, tempo é biologia, biologia é arte e arte é tempo. A biologia galáctica engloba sistemas vivos ou totais como um todo.
Compreender um sistema planetário na sua totalidade é experimentar de forma completamente estética a totalidade vívida de uma ordem complexa, evoluindo-se através do tempo. Tendo banido o nosso conhecimento sozinha para a terceira dimensão, separando-nos a nós mesmos da quarta dimensão, e ao fazer isso, privamo-nos das regularidades harmônicas e da originalidade sincrônica que aparece ao trabalhar em conjunto com a cronosfera planetária, a quarta dimensão. Se uma coisa não é imaginada ou concebida como um elemento total da realidade, ela não virá a existir. A mente participa na sua própria evolução através de atos de imaginação audazes. Se a cronosfera é a imagem da estrutura e princípios mentais que conferem a ordem de dimensão superior a todo o planeta como um sistema em evolução, e se o princípio dos poderes de regeneração da cronosfera está dependente da autorreflexão mental humana, então a cronosfera apresenta o perfeito mecanismo evolutivo interativo através do qual a humanidade pode restabelecer a ordem em si e fazer as pazes com a natureza. A cronosfera planetária é a capa da quarta dimensão que regula os cinturões de radiação e magnetosfera, a biosfera ou ecossistema e o próprio plano físico do núcleo da Terra. Como tal, a cronosfera funciona como uma estrutura de campo tripartida, coordenando o campo eletromagnético, magnetosfera e cinturões de radiação, incluindo a ionosfera, o campo biopsíquico, biosfera, inclusive a simbiose de ecociclos que integram o corpo inerte com o corpo vivo, e o campo gravitacional, incluindo a estrutura de placas tectônicas, mantos e núcleo da Terra. Atualmente, o sistema de crenças do campo mental 1260 criou um escudo mental artificial, ainda totalmente ilusório ao redor do planeta. A rigidez deste sistema de crença é tudo o que impede a humanidade não só de perceber que a cronosfera existe, mas também de receber os enormes benefícios da sua presença. O escudo mental planetário 1260 é sustentado por um laço de realimentação artificial, que é um sistema de auto-reforço. Na raiz artificial deste sistema 1260 está a crença de que o tempo é linear. Para aceitar esta crença e renunciar ao livre-arbítrio, pois a crença de que o tempo é linear envolve o crente numa armadilha mental que diz que não há nenhuma escolha, se não seguir em frente, de acordo com as opções disponíveis que foram condicionadas por um desenvolvimento linear que apenas pode ter uma conclusão pré-determinada. Além de contradizer os fatos de dinâmica rotacional da Terra, da rotação e da circulação orbital, o fatalismo da crença de que o tempo é linear gera uma doença mental que aflige todos da humanidade e o planeta sem exceção. Esta doença mental manifesta-se na ordem da realidade, tal como hoje é conhecida, uma realidade governada pelo princípio tempo é dinheiro. O poder inescapável desta ordem 1260 da realidade é referido como Atlantis Corporation. Nota 13. Atlantis Corporation. Para esta tradução foi escolhido o idioma original por entender que expressa melhor a ideia de uma mega corporação. Nota do autor. Atlantis, porque o próprio nome evoca uma grandeza amnésica, e corporação, devido à tendência de incorporar tudo numa forma mental que pode ser trocada por e ou avaliada pelo dinheiro. Esta é a essência da doença mental 1260, um vírus de memória genuína que se manifesta como o escudo mental planetário artificial do materialismo global. Além disso, sendo artificial, o escudo mental 1260 não pode suportar os efeitos avassaladores da força G, a frequência galáctica natural do tempo autoexistente 1320. À medida que a maré da frequência de tempo 1320 entra, a frequência 1260 diminui no poder, e como um banco de areia ocasionado num momento por perturbações, o geomagnetismo afeta o oceano cresce. Noutro momento desaparece, engolido pelo vasto oceano do tempo galáctico. Uma vez que se torna evidente que a frequência 1260 é meramente uma ilusão rapidamente erosiva, um de menor espaço de consciência, então a eleição do coletivo humano para a ordem superior da realidade tornar-se-á um percurso mais fácil.
Uma vez que a cronosfera atua na frequência regular 1320 e que a humanidade esteja atuando conscientemente na frequência 1320 através da aceitação do calendário das 13 luas, então o campo tripartido, regulado na totalidade pela cronosfera, entra em ressonância com ele próprio. Estando em autorressonância, produzirá o seu próprio manto de mente 1320, a noosfera, para ser ativado com um banco psi, o código que coloca a terceira e quarta dimensões em sincronização mútua. O encantamento do sonho é o conjunto de ferramentas para desbloquear o banco psi, e ao fazê-lo, evoca a iluminação iminente do próprio encantamento. Ao contrário do circuito de retroalimentação 1260 artificialmente gerado, que é como mau ar continuamente circulando dentro de um sistema fechado, o circuito cronosférico 1320 é de natureza e de origem galáctica. A operação livre da cronosfera assegura sua própria iluminação. Para a humanidade, o essencial é o vínculo a esta mudança evolutiva em direção à total iluminação, transcendência universal. Há a necessidade de cuidar adequadamente da biosfera. Como campo biopsíquico, a descrição da biosfera inclui a sua transição para a noosfera. Isto significa a interpenetração consciente da quarta dimensão na terceira dimensão. O avanço evolutivo dos códigos do encantamento do sonho num desbloqueio co-criador dos padrões de geração de memória que regem o próprio desenvolvimento de sistemas Terra. Novamente, uma vez que a humanidade se liberte do controle da frequência de tempo artificial 1260, os portais abrir-se-ão. De acordo com a análise crítica de encantamento do sonho, a humanidade encontra-se geneticamente no assento do motorista e tem a capacidade de trazer a ressonância consciente dos três campos da cronosfera, o eletromagnético, o biopsíquico e o gravitacional. Através da aplicação dos códigos do encantamento do sonho, o subcorpus humano da matéria viva planetária pode exercer uma síntese criativa, no qual o campo eletromagnético, psíquica e fisicamente é reconstituído através dos sentidos. O campo biopsíquico reorganiza-se como ordem cósmica telepática da sociedade humana, indistinguível das ordens vivas da natureza. E o campo gravitacional é levado a um novo nível de equilíbrio através de uma correlação vibrante e simbiótica das duas ordens geoquímicas tridimensionais. SO2, dióxido de silício, e CO2, dióxido de carbono. Por mais absurda que ao início esta correlação geoquímica possa parecer, ela baseia-se na congruência do ólon a diferentes níveis e funções da biosfera considerada como uma forma de evolução do tempo. Os códigos do encantamento do sonho da quarta dimensão do tempo explicam uma correspondência perfeita entre o ólon do planeta, ver figura abaixo, e o ólon humano, ver página 60, e centro de volta, conselho de viagem. Governado pelas 20 frequências solares organizadas como uma rede icosaédrica, na verdade, o ólon planetário consiste em 3 movimentos simultâneos de diferentes séries de ícones totais. O movimento simultâneo das 3 redes que constituem o ólon do planeta produz a cronosfera e seus 3 campos. Ólon planetário, nave do tempo Terra 2013. A série de 4 redes corre na diagonal para baixo e para a direita, desde o Polo Norte, descreve os 4 poderes cromáticos dos 4 clãs movidos pela quinta harmônica. A rede bipolar das cromáticas do clã correspondem ao campo eletromagnético da cronosfera. Do ponto de vista da quarta dimensão, eletromagnetismo é a função de uma dinâmica de segunda e quarta dimensão. A rede cromática do clã do ólon planetário mostra a ligação bipolar consciente da experiência elétrica de segunda dimensão da esfera sensorial humana, com a ordem do tempo magnética da quarta dimensão. Atualmente, a eletricidade é mantida refém dos interesses da frequência 1260, e seu uso é confinado a uma exploração dos sentidos. No ólon humano, a rede cromática eletromagnética bipolar manifesta-se através dos 4 membros, mãos e pés, bem como dos 4 circuitos do corpo que conectam os 20 dígitos das mãos e dos pés, com os 5 centros psicofísicos internos.
Codificados com o enredo eletromagnético são a dinâmica de gênese solar planetária e o movimento das células do tempo e das harmônicas. Desta forma, o ólon humano, com sua raiz tridimensional, olfato espacial, é, em abandono da verdade, um biocomputador planetário já evoluído. B. A rede horizontal do ólon planetário descreve o campo biopsíquico noosférico de ressonância, enquanto 4 pontos da rede que se movem diagonalmente para a parte inferior direita descrevem o campo eletromagnético bipolar de ressonância. O biopsíquico consiste em 5 pontos movendo-se horizontalmente através do ólon planetário. Estes 5 pontos horizontais descrevem as 5 famílias terrestres, que codificam os 365 dias de rotação da Terra em redor do Sol, as 73 sequências. A codificação de cada ser humano pela data de nascimento, de acordo com uma destas 5 famílias terrestres, constitui a matriz da biosfera, bem como a capacidade da biosfera se transmutar na noosfera. Ver postulate biomassa constante de Vernadsky. O escalonamento cromático do movimento horizontal das 5 famílias terrestres estabiliza a terceira dimensão da Terra dentro da noosfera. No do corpo humano individual, o campo biopsíquico situa-se nos 5 centros psicofísicos da consciência, alinhados ao longo do eixo central. A ressonância destes 5 centros uns com os outros estabiliza o ólon humano dentro do corpo em movimento, fornecendo uma base unificada a partir da qual toda sensibilidade pode irradiar. No biocomputador do ser humano, o chakra da coroa corresponde à região do Ártico, do norte da Terra, regulada pela família terrestre polar, código barra. O chakra da garganta, centro da comunicação humana, corresponde à região do norte continental temperada da Terra, regulada pela família terrestre cardinal, código 1 ponto. Ao centro, o chakra do coração humano de saber inato correspondem os trópicos equatoriais e o núcleo central da Terra, regulado pela família terrestre do coração, código 2 pontos. Ao chakra do plexo solar, centro de saber intuitivo do ser humano, corresponde à zona temperada oceânica sul da Terra, regulada pela família terrestre do sinal, código 3 pontos. Finalmente, para o chakra raiz sexual humano, corresponde à região antártica sul da Terra, regulada pela família terrestre portal, código 4 pontos. Nestas 5 séries de ólon humano planetários, as correspondências constituem os meios eficazes de compreensão do substrato mais profundo das mudanças genéticas e psíquicas necessárias para transmutar a biosfera para a noosfera. A satisfação do campo biopsíquico é a conquista da cronósfera em evolução da Terra. O terceiro nível da bainha do ólon planetário constitui o campo gravitacional de ressonância. O campo gravitacional mantém unido as famílias de 4 cores em movimento ascendente desde o Polo Sul, correndo diagonalmente oposto à rede cromática. A gravidade é a coerência de todo o sistema consigo mesmo, criando um todo unitário. Gravidade implica equilíbrio coerente de elementos resolvidos através de uma energia primária binária da atração. Este poder binário de atração é fornecido pelas 4 cores dispostas como 2 séries de valores atraentes e atrair. As famílias de 4 cores criam uma estabilização gravitacional em 2 valores de valores antípodas primários, vermelho e azul, branco e amarelo. As 2 séries de 2 valores cada uma resolvem-se interativamente numa única unidade binária do equilíbrio gravitacional. Os valores vermelho e azul, iniciando e transformando respectivamente, resolvem-se num equilíbrio de valor individual gravitacional, conhecido como valor autoexistente e lunar. Os valores tonais correspondem para o autoexistente e lunar, são 4 e 2. Os valores branco e amarelo, refinamento e amadurecimento, respectivamente, resolvem-se num equilíbrio de valor individual gravitacional, o elétrico-magnético. Os valores tonais correspondentes para o elétrico e magnético são 3 e 1, respectivamente. Resolvido em 2 equilíbrios de valor gravitacional, o autoexistente lunar, o elétrico-magnético, o campo gravitacional gera outros 2 campos,
é precisamente porque o valor eletromagnético é uma das duas forças compostas pelo qual gravidade é mantida, que pode ser gerado como um campo por direito próprio. A ordem gravitacional de equilíbrio fornecida pelas famílias de cor cria um molde organizacional energético para o ólon humano, entrar à medida que avança no seu próprio processo de reabsorção cósmica numa ordem sensorial e social mais simples e expansiva. Ao trazer o campo gravitacional do ólon humano planetário para um nível de ressonância consciente, a realidade humana pode trazer uma expansão correspondente de programas sensoriais e consciência mental. No contexto do encantamento do sonho, a rede de 4 cores do campo gravitacional de ressonância é também referida como as 4 raças raiz, porque cada célula do tempo consiste num membro de cada uma das 4 raças raiz. A ordem de funcionamento do tempo demonstra a ordem cooperativa da realidade social. Organizados como as 4 raças raízes, os movimentos da ordem social humana podem participar na manutenção da ordem gravitacional da Terra, enquanto participam de uma hierarquia de constante mudança de funções e realidades temporais. Desta forma, a ordem social humana sintetiza-se cada vez mais com a ordem total da biosfera, à medida que a biosfera se transmuta na noosfera. Ólon humano, conhece os teus dedos das mãos e dos pés. O método eficaz para produzir esta síntese gravitacional de ordem social e geoquímica é encontrar-se na harmonização das duas ordens de realidade biosférica apresentadas pelos programas moleculares da terceira dimensão, dióxido de silício e dióxido de carbono. A ordem da realidade de dióxido de silício, SO2, representa o corpus inerte da biosfera da Terra e a matriz-chave subjacente do núcleo físico denso da Terra. CO2, o ciclo do dióxido de carbono, é a base do programa que sustenta o corpus da matéria viva, ou biomassa, desde a fotossíntese das plantas até a respiração do organismo humano. O dióxido de silício, cristal de quartzo, representa uma simplificação máxima radial da forma como um aumento máximo de capacidade de transdução, o poder de mudar um estado de energia para outro. Como componente genético chave do ciclo de dióxido de carbono, o ser humano representa uma complexidade máxima radial da forma como um aumento máximo em sensibilidade, o poder de absorver novos estados de sentimento em plena autorreflexão absorvente. Tanto o cristal como o humano são ressonadores completos da matriz radial. Um futuro, ainda que imediatamente realizável, significa que a aceleração da evolução da biosfera para a noosfera é encontrada nesta simples transformação simbiótica. As amplitudes insondáveis de sensibilidade humana aplicadas por meios mentais à transdução de cristal. Desta forma, o advento da noosfera está preparado à evolução da biosfera em estados expandidos de abertura de sensação transdutora para possibilidades incalculáveis de transdução sensível. Uma cronosfera, um planeta, um espectro interdependente de possibilidades evolutivas, a realização da convergência harmônica dos ciclos de dióxido de silício e dióxido de carbono abrirá perspectivas para a criação do esporo artístico do planeta. Atuando como a internalização dos 3 campos de ressonância e permitindo a capacidade socialmente reorganizadora dos códigos do encantamento do sonho se fixe em suas próprias percepções, os seres humanos libertarão incalculáveis quantidades de energia psíquica, agora reprimidas dentro do escudo mental artificial 1260. A liberação destas energias criativamente moderadas pela onda encantada do serviço planetário do calendário das 13 luas provocará a reorganização telepática da sociedade humana. Mas primeiro, a humanidade deve usar o novo calendário para entender a sua própria crença com dinheiro como um valor. A reestruturação das 13 luas desta crença resultará em programas planetários para equalizar o atual status da riqueza.
Com a reordenação dos conceitos da riqueza exigidos pelo novo calendário, as formas políticas existentes também serão simplificadas e usadas para criar uma transição ordenada para fora do domínio institucional da frequência 1260 e de volta à natureza. Este retorno à ordem natural será aberto, antes de tudo, por um esforço concertado para limpar e restaurar o meio ambiente, seguido da realização das leis unificando a experiência mental humana com a maior frequência de tempo que regula a natureza, a 1320. A soma destes esforços iniciais na autorreorganização, de acordo com o novo calendário, e reentrada na frequência de tempo adequada, irá estabelecer a humanidade numa trajetória evolutiva acelerada. Finalmente, compreender a natureza do tempo, vivendo, por fim, em tempo com a natureza. A humanidade conhecerá o tempo como avanço nos domínios mentais e sensoriais da experiência, apenas reforçada pela capacidade telepática de se conhecer como um, de penetrar e entrar no que quer que seja necessário conhecer. Dado que tempo é biologia e biologia é arte, esta sintonização do ser humano na sua própria frequência natural encontra-se a capacidade do sistema total da Terra para atingir sua resolução evolutiva, como um esporo da arte planetária. Mais que isto não consigo dizer, pois minha visão é apenas a minha visão. Cabe à inteligência de toda a coletividade humana de fazer a escolha que tem que fazer. Como afirmei no início, a ciência é um fenômeno evolutivo. Quando os programas segundo os quais vivemos já não são mais do que ordens de automanutenção, as leis que governam a nossa própria evolução e autorreflexão serão descobertas ou até inventadas novamente. Tendo apresentado aqui os princípios, as provas matemáticas e demonstrações empíricas do tempo como a quarta dimensão, o propósito deste tratado foi cumprido. Incorporados no jogo do encantamento do sonho encontram-se as possibilidades de cronomância não abordada neste livro. A parte de trás do oráculo e do tabuleiro de viagem contém a demonstração mínima necessária para transmitir os mecanismos operacionais da cronósfera e as primeiras noções da nova ciência de além disso. Se cada um seguir cuidadosamente o que aqui está escrito e sem inibições para aprender de novo, tesouros escondidos na terra e a mente inconsciente irão mostrar-se com lógica e clareza sobrenatural. Concluído em honra dos guardiões arcturianos. Kim 165, Semente Galáctica Amarela. Lua harmônica, dia 14. Ano da Tormenta Azul. Texto de José Argüelles. Disponível no site PAN Portugal.